eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Meus queridos irmãos e irmãs, a Igreja celebra, na ocasião deste 7º domingo do tempo da Páscoa, a solenidade da Ascensão do Senhor. A Ascensão do Senhor nos ensina, não é? É a verdade de fé que nos ensina que nosso Senhor Jesus Cristo, após ter passado pela sua paixão, morte e ressurreição, e depois de ter algumas vezes, como nos disse o próprio livro dos Atos dos Apóstolos, na primeira leitura, aparecido aos apóstolos inúmeras vezes, dando-lhes prova de que ele havia ressuscitado e instruindo os apóstolos, o Senhor, ele ascendeu, ou seja, ele subiu aos céus e ele foi assentar-se à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Essa é, na verdade, uma realidade de fé que nós proclamamos e recordamos e professamos como fé todas as vezes que nós rezamos o creio, não é? Quando nós dizemos: e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele está sentado porque ele ascendeu aos céus. E a Igreja então compreende que o mistério da ascensão, ele nos apresenta o encerramento da missão do divino Verbo encarnado entre nós. Jesus Cristo, não é? O Verbo encarnado, Deus que se fez homem, que veio até nós para nos salvar, ele encerra a sua missão terrena, dando a sua vida e vencendo a morte, e agora então ascendendo aos céus, indo ao encontro do Pai, para junto do Pai interceder e enviar a nós a terceira pessoa da Santíssima Trindade, ou seja, o Espírito Santo, aquele que dará então prosseguimento a esta missão executada por nosso Senhor Jesus Cristo, não é? Através da Igreja, dirigindo a Igreja. E neste sentido, eu creio que o Evangelho, não é? Estes 5 versículos do Evangelho de São Mateus, que a Igreja nos propõe nesta Santa Liturgia, nos ajudam a meditar um pouquinho acerca do que este mistério da Ascensão tem a nos dizer, a nos ensinar enquanto cristãos, enquanto católicos. Jesus, não é, encontra-se com os seus na Galileia, naquele monte onde ele havia indicado. Vamos aqui recordar lá no domingo de Páscoa, quando Jesus ressuscitado aparece, não é, às mulheres. Ele diz: olha, dizei aos meus que eles se dirijam a Galileia, lá eles me encontrarão. Então, é claro, o Senhor, ele aparece desde o intervalo do domingo da ressurreição até aqui, ele aparece outras vezes, mas já era uma alusão a este momento que nos narra São Mateus hoje. Então, eles estão na Galileia, eles estão naquele monte onde o Senhor havia indicado, não é? E Jesus então se apresenta a eles. E aqui, logo de início, nós vemos um detalhe que é interessante. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Os discípulos, aqueles que Jesus tinha chamado até si, prostraram-se diante deles. A tradição, os padres da Igreja, eles são unânimes ao reconhecer que este prostrar-se é um gesto profundo de adoração. Então, os discípulos, na verdade, estão adorando Jesus Cristo. E se eles estão adorando Jesus Cristo, é preciso recordar: só se adora a Deus. Então, os discípulos estão num gesto, numa atitude, reconhecendo definitivamente, uma vez por todas, que Jesus Cristo é Deus.
E é sempre bom recordar, os discípulos eram naquele momento a igreja. Então é a igreja que se prostra diante do Senhor, é a igreja que adora o Senhor. Mas vejamos a ressalva que faz São Mateus. Ainda assim, alguns duvidaram. Mesmo depois de tudo aquilo que Jesus realizou, mesmo depois de Jesus ter estado entre eles, mesmo depois de Jesus ter feito tantos milagres, tantos sinais, ter pregado com tanta parresia, ter pregado com tanta autoridade, mesmo depois de Jesus ter dado a vida dele na cruz, mesmo depois de Jesus ter ressuscitado, mesmo depois de Jesus ter aparecido entre eles várias vezes, mesmo depois de Jesus ter dito: Tomé, põe o teu dedo aqui do meu lado e sejas um homem de fé, mesmo depois de Jesus ter perguntado a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Mesmo depois de tudo isso, ainda alguns duvidaram. Alguns, portanto, não tiveram a atitude dos discípulos de se prostrarem e adorarem o Senhor. E meus irmãos e irmãs, isto, eu creio, deve nos abrir os olhos para a realidade que não é uma novidade do nosso tempo, o fato de existirem homens com um coração profundamente endurecido, com um coração profundamente transviado, e por N motivos incapaz de reconhecer o amor de Deus pela humanidade. E é importante que nós compreendamos isso, por quê? Porque às vezes a gente fica assim: mas como? Como que ainda existem pessoas que não acreditam em Deus? Como ainda existem pessoas que não acreditam na bondade, na misericórdia? Sempre existiram e infelizmente continuarão a existir aquelas pessoas que se negam, que estão tão endurecidas que se negam a reconhecer que Jesus Cristo é Deus e a prestar-lhe o devido culto e a prestar-lhe a devida adoração. Isso, meus irmãos, deve servir de alerta, é claro, não para que nós julguemos aqueles que estão presos a esta condição, mas para que nós fujamos do ceticismo, para que nós não caiamos nesta armadilha diabólica de, mesmo diante de toda manifestação divina, não crermos e permitirmos que o nosso coração se endureça ao ponto de não crer no Senhor. E ainda nos segue o evangelista São Mateus dizendo que então Jesus se aproximou deles e falou: toda a autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Aqui em primeiro lugar, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Que autoridade é esta da qual está falando o nosso Senhor? É uma autoridade que simplesmente lhe foi dada de presente por nada? Não. É uma autoridade que foi dada porque Ele, em primeiro lugar, deu a sua vida por nós. Esta autoridade que Ele, vamos recordar aqui, embora sendo Deus, embora sendo a segunda pessoa da Santíssima Trindade, e portanto, não é da sua natureza esta autoridade, porque a Trindade é a criadora de todas as coisas, tudo se sustenta pela providência trinitária, mas Ele, não é, como diz o hino de São Paulo, não se apegando à sua condição divina,
fez-se escravo, fez-se servo, humilhou-se, deu a sua vida para nos salvar. E portanto, esta autoridade que Jesus Cristo, nosso Senhor, perfeito Deus e perfeito homem, ele recebeu, eu diria que talvez o verbo que nós melhor poderíamos usar é que ele conquistou ao preço do seu próprio sangue derramado na cruz. O seu sangue derramado na cruz conferiu ao Senhor esta autoridade. Portanto, tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo realiza, ele realiza na autoridade de Deus, como segunda pessoa da Santíssima Trindade, mas ele também realiza na autoridade do Verbo encarnado, de Deus e homem, que deu a sua vida, que derramou o seu sangue por nós. E é por isso, meus irmãos, que a segunda leitura na carta de São Paulo aos Efésios, ela dirige ao mesmo tempo um ensinamento, uma súplica, uma oração. Que Ele, não é? Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele abra o vosso coração à sua luz, para que saibais qual a esperança que o seu chamamento vos dá, qual a riqueza da glória que está na vossa herança com os santos, e que imenso poder Ele exerceu em favor de nós que cremos. E que imenso poder Ele exerceu. Que poder é este que nosso Senhor Jesus Cristo exerceu? É o poder do seu sangue derramado sobre o altar da cruz. Este é o poder que Ele exerceu. E Ele exerceu em favor de quem? De nós que cremos. Por isso eu dizia, não é? Como nós meditávamos agora há pouco no Evangelho, não é? Que nós devemos pedir a Deus e estarmos atentos para não nos deixarmos arrastar pelo ceticismo, para não fazermos, não é? Aumentar o grupo daqueles que não creem. Porque sim, o Senhor, Ele veio para dar a salvação a todos, mas para que nós, do outro lado, recebamos esta graça, esta salvação, é preciso que nós creiamos. O poder de Cristo, Ele é universal. O poder salvador de nosso Senhor Jesus Cristo é universal. Ele é o Salvador do universo, Ele é o Salvador de toda a humanidade, e somente em Jesus Cristo é possível encontrar salvação. Mas só encontrará salvação em Cristo aquele que nele crê. Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Sim, toda autoridade foi dada a Cristo, e é por isso que Ele se senta à direita de Deus Pai. Na linguagem monárquica, sentar-se à direita do trono do rei é exercer o poder junto com o rei, é ter comunhão, é comungar, é participar, é ter o mesmo poder que aquele que se senta no trono real. E Jesus Cristo hoje, ascendendo aos céus, Ele exerce este poder junto com Deus Pai. E meus irmãos e irmãs, a beleza de tudo isso é que hoje Jesus Cristo assenta-se, levando consigo a nossa natureza humana. É por isso que a oração correta de hoje dizia que a sua ascensão já é a nossa vitória. Porque a nossa natureza, que
fora impedida pelo pecado de Adão, de concretizar o plano divino, de entrarmos em comunhão com Deus, essa nossa natureza hoje não somente entrou em comunhão, mas essa nossa natureza assentou-se à direita de Deus. Então, meus irmãos e irmãs, que nós possamos, não é, permitir que Cristo, e possamos fazer isso crendo nele, que nós possamos permitir que Cristo, ele exerça sobre nós este poder, esta autoridade que lhe foi dada no céu e na terra. E segue dizendo o Evangelho: portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor Jesus Cristo, ele recebe esta autoridade, e se para que ele exerça esta autoridade, ou seja, vamos colocar de um modo direto, para que esta salvação que ele alcançou para nós, que ele alcançou para todo o universo, alcance todo o universo, é preciso que a fé nele se espalhe por todo o mundo. Por isso, a missão de levar o Evangelho por todo o mundo, ela é inerente à natureza da igreja. A igreja não pode dizer em nenhum momento: eu não vou mais anunciar o Evangelho. É aquilo que diz São Paulo, não é? A caridade de Cristo nos impele. Ai de mim se eu não evangelizar. É preciso evangelizar. É preciso que esta nossa fé nele transborde a nossa vida, transborde a vida da igreja e chegue a todos quantos for possível. A todos. Ide e fazei discípulos meus. Aqui, meus irmãos e irmãs, me permitam um pequeno parêntese, né, dentro da meditação deste versículo 19, mas aqui o Evangelho, com perdão da palavra, dá uma porrada, uma paulada bem dada no relativismo eclesiástico que muitos senhores e senhoras que se deixam arrastar por ideologias relativistas tentam impor à igreja. Não, porque nós temos que respeitar a cultura dos povos, porque é o Evangelho que tem que assumir as feições das culturas, porque nós devemos deixar as pessoas seguirem aquilo que elas já receberam dos seus ancestrais e culturas. Imagina, por exemplo, no Brasil, quantos são às vezes os religiosos que seriam, entre aspas, missionários, que dizem: não, a gente vai lá para estar junto com eles, mas a gente deixa eles seguirem na ignorância do Evangelho, seguindo a sua cultura, porque nós devemos respeitar. É claro que nós não vamos passar por cima de ninguém. Se há alguém que respeita a dignidade humana, esta é a igreja. A igreja sempre promoveu aquilo que há de bom na cultura, na diversidade das culturas, aquilo que há de bom, aquilo que eleva a dignidade humana, porque a cultura só é de fato cultura quando ela eleva a dignidade daquele que pertence àquela cultura. Quando ela destrói a dignidade, é uma contracultura. E no mundo de hoje, nós vivemos numa tendência nefasta de uma contracultura, não de uma cultura, porque a palavra cultura vem de cultivar. Quando você vai cultivar uma planta, você cava ao redor dela, você coloca adubo ao redor
você cuida para que os insetos e as pragas não matem ela, você cuida para que ela tenha água se não está chovendo. Isso é cultivar, é cuidar para que aquela planta cresça. Agora nós vivemos num ambiente onde, disfarçado de cultura, há uma contracultura. Uma cultura que não faz as pessoas crescerem em virtudes humanas. Eu nem estou falando em virtudes teologais e divinas, espirituais, mas uma cultura que não favorece o crescimento enquanto pessoa, enquanto ser humano, é uma contracultura. É só olhar o nível da música de hoje, o nível das leituras de hoje, que nós veremos e teremos um exemplo muito nítido do que é uma contracultura. Então, meus irmãos e irmãs, o Evangelho nos deixa muito claro que Jesus Cristo não está enviando os seus discípulos para brincarem de anunciar o Evangelho. Vamos fazer de conta que estamos fazendo missão. Aí vocês fazem de conta que estão ouvindo o Evangelho, nós fazemos de conta que estamos anunciando, e tudo bem. Não. Jesus disse, portanto, ide e fazei discípulos meus, todos os povos, todos. E é para fazer discípulos dele. É para fazer discípulos dele como? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, inserindo estes a quem é anunciado o Evangelho no corpo místico de Cristo, que é a Igreja. E por que é preciso, para ser discípulo de Jesus, estar inserido no corpo místico de Cristo, que é a Igreja? Porque, do mesmo modo, como Jesus Cristo é o único Salvador de toda a humanidade, esta salvação que é dada por Cristo, ela se encontra na sua integridade somente dentro da Igreja Católica Apostólica Romana. Então aqui vai mais uma corretada no relativismo religioso, no discurso falacioso de que o Deus é o mesmo. O Deus que se busca até pode ser o mesmo, porque só há um único Deus, para começar a conversa, né? Outros deuses são falsos, mas o modo como se busca Deus muitas vezes está errado. O modo como se crê em Deus está errado, porque só é possível crer em Deus a partir do momento em que Ele se revela a nós. Aqui entra o grande divisor de águas do cristianismo em relação às demais religiões. Em todas as outras religiões é o homem quem primeiro busca a Deus. No cristianismo, e aqui é claro, preciso levar em consideração que o cristianismo é a plenitude da revelação começada no judaísmo, mas no cristianismo é Deus quem busca o homem, é Deus quem se revela ao homem, é Deus quem ensina para o homem quem Ele, Deus, é. E portanto é Deus quem ensina como se deve adorá-lo, como se deve cultuá-lo, como se deve seguir e portanto como crer nele. Então é preciso que seja do jeito dele. E me desculpe se você cultiva no seu coração, na sua mente, um jeito de pensar relativista por culpa sua ou não, mas eu lamento informar de dizer que essa história não é
De que, não, mas a salvação basta crer que você vai ser salvo, porque quem te contou isso estava mentindo. Sola fide é uma falácia protestante. E digo logo falácia, porque falácia é o quê? Um artigo que se pretende ser verdade, mas que na verdade é mentira. Não basta simplesmente crer, é preciso que o modo como você crê atinja a sua vida. E esse atingir a sua vida, inclusive, significa atingir ao ponto de você professar a fé em Jesus Cristo, em Deus, como Ele se revela. E aqui nós voltamos ao ponto inicial desse segundo ponto. Ele se revela plenamente na Igreja Católica Apostólica Romana. E ponto final. E ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. Ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. Olha que interessante o que disse São Lucas no início da primeira leitura. No primeiro livro, a Teófilo, já tratei de tudo o que Jesus ensinou desde o começo, o primeiro livro do Evangelho de São Lucas, até o dia que foi levado para os céus, depois de ter dado instruções pelo Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo depois de sua paixão, com numerosas provas. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, da qual vós ouvistes falar, que sereis batizados com o Espírito Santo. O que eu gostaria de chamar a atenção aqui é isso. São Lucas está deixando muito claro a este Teófilo, que é o destinatário do livro, e que na verdade é toda a igreja, e portanto somos todos nós, que Jesus Cristo, Ele confiou tudo aos apóstolos. Foi a eles que Jesus se mostrou vivo, ou seja, foi a eles que Jesus deixou bem claro: eu vivo, eu venci a morte, eu ressuscitei. Durante 40 dias apareceu-lhes falando do reino de Deus, ou seja, dando-lhes instruções de como tudo devia proceder. Durante uma refeição deu-lhes esta ordem: não vos afasteis de Jerusalém. Por quê? Porque vai vir o Espírito Santo. Jesus está falando de Pentecostes. Foi a eles, aos discípulos. É a partir desta ótica que nos é dada por São Lucas que nós somos chamados a olhar a este versículo 20. E ensinando-nos a observar tudo o que vos ordenei. Que Jesus Cristo ordenou a quem? A Pedro, Tiago, João, Judas Tadeu e a todos os outros, e aqueles que sucederiam a eles como testemunhas. Meus irmãos, este versículo traz implícito a prerrogativa da sucessão apostólica e da autoridade apostólica sobre o Evangelho, sobre a Igreja, sobre o reino de Deus. Então nos fica muito claro a quem pertence esta autoridade que Ele, Jesus Cristo, conquistou e que Ele continua exercendo no mundo através de uma única e verdadeira igreja. A quem
quem pertence? Àqueles que Ele escolheu, àqueles que Ele instruiu, aqueles que Ele ordenou. Isso, meus irmãos e irmãs, é uma ordem divina, é uma ordem clara, direta de Jesus aos apóstolos, dando a eles autoridade. Então eu me pergunto, como pode alguém 1500 anos depois, ou 2000 anos depois, vir e dizer: eu tenho autoridade, eu vou fundar uma igreja, eu vou fazer uma igreja do jeito que eu quiser? Ou como pode pretender hoje alguém que se diz católico ir à revelia da autoridade apostólica? Porque ir à revelia da autoridade apostólica é ir à revelia da autoridade do próprio Cristo, ensinando-os a observar tudo o que eu vos ordenei. Vocês, apóstolos, vão ensinar eles tudo o que eu vos ordenei. Ah, mas essa atitude, aquela outra, do fulano, do beltrano, olha, se ele não está sendo fiel ao mandato apostólico, ele vai prestar contas a nosso Senhor. Mas isso não nos dá o direito de desqualificar a autoridade que de qualquer modo foi conferida a ele. Então, meus irmãos e irmãs, é preciso também que exorcizemos da nossa vida enquanto cristãos católicos este espírito de protesto, este espírito de rebeldia, este espírito de divisão que muitas vezes continua insistindo em causar fissuras no corpo místico de Cristo, que é a igreja. Não podemos ser nós motivo destas divisões, destas fissuras, que muitas vezes, infelizmente, acabam acontecendo. Muito pelo contrário, é preciso que faça parte do nosso esforço a luta para nos mantermos fiéis em comunhão. Voltando ainda à primeira leitura, nós vimos que Jesus mandou que eles não se afastassem de Jerusalém. Por que eles não podiam se afastar de Jerusalém? Porque o Espírito Santo viria sobre eles lá em Jerusalém. E nós podemos aplicar essa figura, não é? A nova Jerusalém é a igreja. Você quer receber o Espírito Santo? Você quer realmente, não é, ser mergulhado na graça do Espírito Santo que vem de Deus? Não se afaste de Jerusalém. Não se afaste da nova Jerusalém. Ah, mas o Espírito sopra onde quer. Sim, ele sopra onde ele quer. Você quer saber onde ele quer soprar? Na igreja. Experimenta chamar o Espírito Santo em outro lugar de fora da igreja, para você ver qual é o Espírito que vai até você. Vai ter Espírito indo, mas não vai ser o Espírito Santo não. Então, meus irmãos e irmãs, se nós seguirmos tudo isso que o Evangelho nos ensina hoje, nós experimentaremos a concretização da promessa que o Senhor fez aos discípulos. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Meus irmãos, não há dúvida, nestes 2000 anos da igreja, o Senhor esteve conosco, o Senhor está conosco, o Senhor permanecerá conosco. A pergunta é: e nós estamos com Ele? E quando Ele vier,
nós estaremos com Ele?